sou o professor Elmo Dias. Estamos no canal Falando em Português no YouTube, no Facebook, Instagram, TikTok, Quai, X e outras redes sociais. Comenta, compartilha, dá o joinha e se não for inscrito, faz sua inscrição aí no canal. 3 temas para a gente falar aqui nesse vídeo curto de hoje, 24 de outubro de 2023. Primeiro, o Rio de Janeiro está em chamas. Em chamas porque é uma operação da polícia, em confronto aí com a polícia, um sujeito conhecido como Faustão, foi morto no conflito e desencadeou aí uma série de ônibus queimados aí. O Faustão, segundo as informações, ele era sobrinho do Zinho, que é o chefe da milícia na Zona Oeste. A partir da morte desse sobrinho, segundo outras informações, era o número 2, né, o braço direito do Zinho, morreu em confronto com a polícia. Houve aí a determinação de queimar diversos ônibus, mais de 35 ônibus queimados no Rio de Janeiro, levando caos à cidade em plena segunda-feira. Mais uma tragédia, né, da segurança pública carioca aí. E dessa vez promovida pelas milícias, né? As milícias que diziam serem a salvação da segurança pública no Rio de Janeiro, inclusive com apoio do ex-presidente da República, né, que discursou na Câmara dos Deputados, quando era deputado, a favor das milícias. As milícias que iam trazer segurança para a população. As milícias do Rio de Janeiro não são diferentes do tráfico. A diferença é que são, em sua maioria, homens treinados pelo Estado, né? São policiais militares, inclusive na ativa, e ex-policiais militares, ex-soldados do Exército. Então são pessoas treinadas pelo Estado e que estão lá cometendo os mesmos crimes que os traficantes cometem em outras áreas do Rio de Janeiro. Traficam drogas, extorquem as pessoas, matam as pessoas, fazem vandalismo, terrorismo, como fizeram ontem no Rio de Janeiro, as milícias destruindo ônibus. Outro ponto é a guerra ainda entre Israel e o Hamas, ou melhor, a guerra de Israel contra o povo palestino de Gaza. Que chama a atenção é a questão da disputa diplomática, ou disputa de poder dentro do Conselho de Segurança da ONU, onde Rússia e Estados Unidos estão lá. Tanto Rússia como Estados Unidos têm assento permanente no Conselho de Segurança e tem o direito do veto, né? A Rússia propôs uma resolução, Inglaterra e Estados Unidos vetaram. Inglaterra é outro que tem direito de veto. O Brasil propôs uma resolução que foi aprovada por 12 membros, né? E teve 2 abstenções. E os Estados Unidos, o único país, vetou. Agora os Estados Unidos está propondo uma resolução que provavelmente vai ser, se não já foi, será vetado pela Rússia. Mas enquanto isso, na faixa de Gaza, as pessoas continuam morrendo, né? Crianças continuam morrendo, adultos, mulheres, todo mundo continua morrendo. Israel permitiu que se entrasse com alimentos e medicamentos, muito pouco, 20 caminhões, 30 caminhões, que passam com uma população de 2 milhões e 100 mil pessoas que estão ali naquela região. Muitas deslocadas que foram deslocadas em virtude de Israel mandar se deslocar, estão lá em acampamentos, não estão em casa, estão em acampamentos. Situação muito dramática lá dentro, e eles permitem entre 20 caminhões para atender 2 milhões de pessoas. E o outro drama é a questão do combustível. Não tem mais combustível para os hospitais operarem, né? Os hospitais lá precisam de operar com geradores, já que Israel cortou a energia na faixa de Gaza, e Israel também não permite que entre combustíveis na faixa de Gaza. Eu não sei como é que eles querem que as pessoas sobrevivam, né? Ou melhor, pelo jeito eles não querem que as pessoas sobrevivam. Porque como é que você vai ter um hospital que não tem, não pode funcionar por falta de energia? E Israel corta energia, corta combustível e não deixa que as pessoas saiam aí junto com
o Egito não quer que as pessoas saiam da faixa de Gaza, o Egito não quer permitir que entre no território. São 2 milhões, então, pelo menos seria mais ou menos 1 milhão de pessoas deslocando para o Egito. O Egito disse que não tem condições de manter essas pessoas. Né? Falar aqui só uma questão que eu vi há pouco, né? Na CNN, um jornalista acusando o Egito de impedir que a ajuda humanitária chegue a Gaza. Né? É de uma brincadeira ver um jornalista na CNN falando isso. Né? E logo de imediato ele foi desmentido pelo próprio colega. Não é o Egito que está impedindo que entre ajuda humanitária em Gaza, é Israel que não está impedindo. Né? E todo mundo sabe disso. Que interesse o Egito teria em manter 200 caminhões lá parados com ajuda humanitária para Gaza no seu território e impedir que ele entre no território de Gaza? Quem está impedindo que entre é o Estado de Israel, que pretende aí, pelo que a gente está percebendo, aniquilar o povo palestino, de fome, de sede, morrendo nos hospitais sem atendimento. É dessa forma que Israel está agindo aí com o povo palestino. É um crime contra a humanidade. E por fim, falar aqui da hipocrisia da extrema-direita, não só no Brasil, mas da extrema-direita mundial. O problema do voto nos Estados Unidos era o voto pelo correio. Os Estados Unidos tem um sistema eleitoral totalmente complicado. Né? Cada estado tem a sua forma de eleição. Alguns têm voto pelo correio, outros voto impresso, tem voto eletrônico, inclusive em alguns estados, nos Estados Unidos. Mas lá o problema foi o voto no correio que impediu que Donald Trump ganhasse a eleição. No Brasil, o problema foi a urna eletrônica. A urna eletrônica não era auditável e por isso Bolsonaro perdeu a eleição. Agora na Argentina o voto é impresso, auditável e o Milei perdeu lá no primeiro turno, né? Não perdeu ainda a eleição, mas perdeu no primeiro turno. E agora o problema lá é o voto impresso. Ou seja, o problema do voto para a extrema-direita é só perder. Quando perdeu, a urna foi fraudada, que eles não teriam como perder aquelas eleições. É assim que eles agem. E agem assim por alguns motivos básicos. Né? Eles têm ali uma questão da bolha. Né? Eles vão no estádio, está lotado, mas eles esquecem que ali só tem eles. Quem está fora do estádio não está com eles muitas vezes. Né? E outra coisa eles fazem as enquetes deles nos grupos, nas redes sociais deles, no Instagram, TikTok, eles fazem lá enquete. O público dele é voltado lá para a extrema-direita e claro que nas enquetes deles só vai dar o candidato deles, porque as outras pessoas que não estão nesse grupo não vão estar perdendo tempo lá. E, por fim, da hipocrisia dessa bolha de extrema-direita, aqui no Brasil, por exemplo, Lula teve 51%, mas não arrasta multidões. É claro que Lula não vai arrastar multidões desses 51% das pessoas que votaram. Sua maioria esmagadora é trabalhadora. Isso significa que tem que trabalhar. Eu não vou sair pelo Brasil afora, por exemplo, eu votei em Lula, vou sair Brasil afora, onde Lula chegar, para eu estar lá fazendo multidões para bajular um político. A gente votou em Lula porque achava que era a melhor opção, entre Lula e Bolsonaro a melhor opção sempre foi Lula. Então votamos em Lula, mas não vamos ficar bajulando Lula por onde Lula anda, porque nós não consideramos políticos como mito. Político é funcionário público que precisa trabalhar a gente. E além do mais, se eu sair daqui e ficar subindo e descendo aí atrás do Lula, quem vai pagar minhas contas? Porque bolsonaristas que corriam atrás de Bolsonaro, em motocicleta, nisso tudo, tinham empresários, vários empresários por trás aí. Os relatórios aí da CPMI, as investigações estão mostrando muitos empresários aí que bancavam esses acampamentos, essas viagens, essa multidão aí para Bolsonaro. Aqui na esquerda, progressista, não tem empresário por trás para bancar. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.